Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Afro Podcast. Meu nome é Vitor Miranda, sou médico do esporte formado pelo IANSP e um dos idealizadores aqui do meu consultório particular. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jonas, também sou médico do esporte, mentor da MCP e vamos bater um papinho hoje aí. Bora, hoje a nossa mesa aqui, a gente vai falar sobre a importância de ter um GPS, né, ou um guia para o seu consultório particular. E eu já te falo que não vai ser só sobre medicina esportiva, né? Nós estamos aqui em dois médicos do esporte por pura coincidência, mas existe um racional por trás disso também, né? A gente aprende desde a residência que temos que fazer umas coisinhas a mais ali para crescer o consultório. Sem dúvida, a gestão ela é inerente a todas as especialidades, né? Então, você tem uma ideia direcional e de gestão do seu consultório, você não precisa nem ser médico, na verdade. Exato. Mas se você é médico e se você assume essa função, um conhecimento mínimo e uma habilidade de gestão é fundamental. Boa. Olha, eu vou falar um pouquinho do meu histórico no consultório, só para contextualizar para vocês. O Jonas também vai comentar um pouco do dele. E depois a gente vai entrar em alguns tópicos que a gente julga muito importante para quem está começando a organizar o seu consultório para começar do jeito certo. Porque uma das coisas mais importantes nesse começo, que eu percebi assim, Jonas, é que o começo ele é a parte mais difícil, eu acho, a mais desafiadora. É aquela fase que realmente testa se você quer ou não quer um consultório particular. Porque você vai passar ali talvez o seu primeiro ano semeando, plantando, construindo, e você não tem ainda o fruto disso. Sim. E aí você tá no plantão, tá no convênio, tá em outro vínculo, tá meio ali gerenciando essa rotina pesada e o consultório não deu o ar da graça ainda. Mas é nessa fase que você precisa se concentrar para não cair nos maiores erros ainda. Sem dúvida. Eu vejo que é um conjunto de desafios. Primeiro porque é um pouco mais difícil, eu não acho que é tão mais difícil assim. O problema é que a gente está numa fase de aprendizado. Então, Exato. para a gente é muito mais desafiador, porque além de aprender a fazer, você tem que aprender como faz. E a vida não para enquanto isso. E a vida não para. Então, e você ainda precisa custear seu consultório de outras formas, com outras fontes de receita. Legal. Então, a gente já começa pelo chefão, né? Você acha que vai terminar a residência e fala, nossa, agora vem a parte boa. Realmente, ela vem, mas tem um pedágiozinho a mais ainda. Não é o sair da residência, né? A gente acha que a gente terminou, pegou o título e pronto. A noite da sabedoria, né? Do dia pro outro acontece. Então, assim, pessoal, eu terminei minha residência em 2019, mas eu comecei meu consultório particular desde 2017. Lógico que não era um consultório gigantesco, era assim, amigos e familiares, uma consulta a R$300, R$250, desculpa, a primeira consulta. Aprendendo tudo, assim, de como treinar uma secretária, organizar a consulta, a precificação, se dava retorno, se não dava, quanto tempo de consulta, se entregava material ou não. O público-alvo que eu queria atender também eu estava descobrindo. Então foram 2 anos de residência junto com o consultório que eu fui meio que desenvolvendo isso. Quando eu terminei a residência, eu já tinha uma certa experiência no consultório e eu consegui ter um ano muito bom no meu consultório. Eu coloquei muita energia, eu tinha consultório em Minas e São Paulo, e nesse primeiro ano pós-residência eu fiz mais de 1.000 consultas no particular. Não 1.000 pacientes, 1.000 consultas, né? Consulta, retorno, plano de acompanhamentos. Que eu considero um resultado muito interessante para quem termina a residência. Nisso, eu já tinha colocado equipe multi, então eu já estava com um nutricionista e psicólogo junto comigo, num modelo bem mais embrionário que você tem hoje, assim, fazendo tudo que eu podia de errado para... Eu usei cheat, né? Enfim, eu já... Nossa, cara, fiz muita coisa errada, entre aspas, mas que eu não considero errada, porque eu não tinha esse guia. Eu entendia que eu precisava fazer, eu não sabia como eu fazia. E eu ia corrigindo ao longo do caminho. A minha jornada inicial foi um pouco mais fácil que a sua, porque eu tive um produto que me ajudou nisso, né? Que quando você terminou não tinha, né? Eu entrei no MCP antes de eu terminar a residência. Eu já tinha muita clareza que eu queria sair da residência e montar direto no consultório. Uhum. Eu tinha um desafio que eu não tinha como abrir antes da residência, antes de terminar a residência, porque o meu consultório seria aberto em outra cidade. Só que eu tinha um guia. Então, eu entrei no MCP antes de terminar, já destruí as aulas gravadas que tinham, e terminei a residência, começando a mentoria e já montando meu consultório. Então, uns 3 meses depois que eu terminei a residência, meu consultório estava abrindo as portas. E é legal te ouvir falando isso aí, Jonas, porque pra gente que organiza esse GPS pros alunos, né, esse guia, a ideia é justamente essa. Mas agora que você tá falando, eu tô lembrando aqui, eu precisei de 2 anos de erros e acertos para você fazer isso talvez em 3 meses, 4 meses, de maneira assertiva, né? Não, foi uns 6 fazendo, mas a criação, né, aconteceu um pouquinho antes, porque a gente subestima muito o cenário de ideias, né? Sim. Então, como que eu vou fazer a parte da cultura, como que eu vou criar? Isso tudo tá no papel, você não precisa desembolsar R$1, mas você precisa criar e você precisa Pensar nisso. ver aquilo
Porque senão, lá na frente, o negócio começa a desandar. Começa a desandar. E esse, eu acredito que é um dos maiores erros que os médicos cometem, né? Só abre, né? Fala assim, pô, eu acho que a minha especialidade é boa, a minha cidade é boa, eu vou então aqui, o vento tá indo pra lá, no ato de fé eu abro o consultório. E aí, ele vai dar certo se você tiver sorte, se ele der errado, é azar. Exato. E tudo que a gente tem que tirar do consultório é esse quesito subjetivo, né? Que a gente tem que trazer objetividade pro consultório. E aí, só comentando, depois, então, eu já tinha equipe multi, e em 2019 para 2020, eu percebi que eu precisava de um passo a mais no consultório, que era criar uma academia, porque eu trabalhava com um adulto e idoso diabético, e eu encaminhava esses pacientes para mudança de estilo de vida, não tinha uma academia para eles treinarem. Imagina só um idoso de 72 anos com diabetes e já começando alguma questão maior ali de perda de cognição, por exemplo, eu ia colocar ele numa academia de rede. Não ia dar certo. E ele não aderia. Então eu falei, vou montar uma academia para os meus pacientes. Eu montei com tudo em fevereiro de 2020, aí veio a pandemia. Esse é um ponto interessante, porque apesar, e o tema central da nossa conversa é um GPS, mas o mais legal do empreendedorismo é isso. Você tem que aprender a não ter apego pela sua crença inicial. Você tem que ajustar a sua rota ao longo do caminho. Legal. A gente tem um GPS, mas a rota nem sempre é aquela que você traçou lá no início. Exato. Eu vejo você falando isso, eu também precisei fazer um ajuste de rota na minha ideia de consultório. O meu sonho no início era montar algo do tipo laboratório de performance, sabe? Sim. Era ter uma clínica de medicina esportiva com muito investimento na parte de performance, em rastreio, teste cardiopulmonar, lactato e tudo. Mas eu percebi, quando meu consultório começou a se desenvolver, que a parte de lesão trazia muito mais. E olha que legal, você tá falando isso, eu tô assim... Tipo, nossa, eu não acho que o melhor mercado é esse. Na minha cabeça ia dar muito certo. Mas é que isso é legal. Talvez seja a primeira dica do GPS que a gente pode trazer. É muito legal você se inspirar, sonhar, mas não construa o seu consultório em cima de um sonho. Sim. Porque você vai fazer tudo que eu fiz. Então, por exemplo, meu consultório ele tem, gente, uma mesa de mármore na recepção, que me custou alguns plantões. Tudo bem, é bonito. Mas será que eu precisava realmente de uma mesa de mármore que custou mais de 5 mil reais a mesa? Eu não poderia comprar uma mesa mais simples para fazer o meu começo um pouco mais leve, menos trabalhoso e trazer paciente do mesma forma? Do mesmo jeito. Entendeu? Então, jeito. você tinha o seu sonho de fazer um laboratório de performance com teste de lactato. Que eu tô querendo fazer em mim, particularmente falando. Mas assim, eu conheço pouquíssimos atletas que querem, esportistas que querem ou têm essa curiosidade. Mas que se lesionam, eu conheço 1000 vezes mais pessoas. Sim, exato. Que querem perder peso, 1000 vezes mais pessoas. Que precisam de fisioterapia, 1000 vezes mais pessoas. Então, às vezes, o primeiro passo do GPS é, cara, o que eu quero? Eu quero ir pra cá. Conversa com alguém que já passou por ali, escuta dele as percepções, não para você desistir do seu sonho. Porque a ideia, acho que o seu consultório vai evoluir para isso, né? Não, e vai ter, com certeza. Vai chegar lá, mas precisou de um degrau anterior para te ajudar a subir para esse seu sonho maior, né? A gente não tem que ter apego. A graça do empreendedorismo é isso. Você tem que ter uma convicção, mas a gente não tem que ser vaidoso a ponto de insistir nela. Começar pequeno, começar com testes menores, talvez quando é possível, é muito mais interessante. Não, com certeza. E, por exemplo, você vai falando, eu vou lembrando, né? Eu construí desenhei meu consultório, alvenaria mesmo, projeto de consultório, pensando em uma coisa. Eu montei ele, deu um ano, eu falei, não me serve mais. Essa sala não ficou legal, eu vou precisar disso. Aí eu já estava preso nas 4 paredes, entendeu? Esse erro de quem não tinha começado. Hoje eu montaria salas mais neutras, que atendem a várias especialidades. Eu fiz uma sala de antropometria, que ela só serve para isso hoje. Sendo que eu poderia ter montado ela um pouquinho diferente, que ela faria antropometria, psicologia e nutrição no mesmo lugar. Mas erro de quem nunca tinha feito, né? Esse foi um acerto parcial que eu tive. Eu tive um dimensionamento um pouco melhor, mas eu tive um problema. Eu projetava a necessidade de ampliação na minha sala para 3 anos. E hoje eu estou sofrendo necessidade de ampliação. Eu não consigo crescer. Esse é um desafio atual do meu consultório. Que problema bom, né? Como eu vou fazer para aumentar o espaço de atendimento sendo que eu estou bloqueado fisicamente? Legal, mas beleza. Dor de cabeça boa. Dor de cabeça boa. Mas vamos lá. Primeiro ponto, então, tenha seu sonho, tenha seu objetivo, mas converse com pessoas que já passaram por esse caminho, que você vai economizar tempo e muito dinheiro. Se você quer reinventar a roda, você precisa ter muito certeza. Se você for um Steve Jobs, um Elon Musk, acho que você vai ter grandes chances. Mas geralmente a gente não é, não. A gente mas
O mais interessante é o seguinte, né? A gente não precisa fazer isso, né? Você pode pegar o que já deu certo num centro maior, você pode pegar o que já deu certo em algum outro lugar e trazer, e com o tempo você vai ter a sua identidade, e você vai ter o seu certo. Hoje, o meu consultório ele cresceu inspirado em outros modelos semelhantes, mas hoje ele é único, ele tem uma identidade própria porque ele cresceu e ele foi dando, o próprio consultório foi dando esse rumo com a cultura que ele foi desenvolvida, com a cultura das pessoas que estão dentro dele, e ele vai tomando um rumo próprio, ele vai criando uma vida própria, né? Legal. Bom, e aí a gente já pode entrar nos 3 pilares que eu considero a base, né, dessa rota, né, pro nosso GPS do consultório. Que aqui no meu consultório particular, a gente considera que entender sobre captação, né, e atração de pacientes é fundamental. Entender como desenhar e melhorar o seu produto, o seu serviço é importante demais. Mas também olhar os números, os dados, que a gente fecha essa tríade de guia, né? E aí, ô Jonas, eu vou comentar um pouquinho como que eu fiz a minha captação de pacientes iniciais e queria que você comentasse também, para o pessoal entender que existem alguns modelos já validados. E aí, gente, tudo que a gente fala aqui não é uma regra, mas é assim, 85% das pessoas que estão com a gente fazem, funciona e cresce. Então, é tipo aquela prescrição de alguma medicação que tem evidência. A nossa evidência do consultório, ela não tem um N, não tem um trial aí que validou, mas eu tenho lá 60 alunos que fizeram esse processo e deram certo. Por que eu vou começar diferente se eu já tenho esse caminho? A gente vê muita gente que não quer fazer o que os outros fazem porque acha que vai estar copiando, sendo que é igual uma prescrição, exatamente. É uma prescrição. Você precisa seguir. Quando você está começando, você precisa seguir o passo, você precisa seguir o passo a passo. Cara, pô, tô grande e muitas vezes, por exemplo, a gente vê aluno que bomba muito no Google e que odeia fazer Instagram consequentemente não traz paciente, e ele direciona para isso e dá muito certo. Outros têm outros caminhos, alguns são com captação orgânica, beleza, mas comece por básico e veja o que vai funcionar para você e adapte isso. Mas funciona para todo mundo. É o que funciona na maioria das vezes e você vai tendo a sua intimidade com isso, vai dando e vai tomando seu rumo conforme que você faz análise de dados, né? Que é aí que está o GPS, que é os dados. Você precisa avaliar o resultado do que você está fazendo. E é legal você falar isso, porque eu devo ter feito umas 500 mentorias individuais nos últimos anos aí. E eu lembro de todas as que eu tive que fazer exceção. O que eu estou querendo dizer com isso? O aluno veio e falou, olha, esse é o plano. Vamos executar isso aqui, essa é a sua tarefa. Começa assim, 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 baseado na cidade, especialidade e perfil, né? A gente consegue adaptar também, não é uma receita de bolo engessado. E aí esse aluno vai e faz. E ele volta depois de 1 mês e meio, 2 meses de mentoria e fala, Vitor, ó, tá aqui meu resultado. Eu olho e falo, não foi bom. Ajusta. Aí a gente ajusta, daqui 2 meses ele volta e, cara, ainda não tá bom. Aí eu olho e falo, cara, me conta um pouco mais do seu cenário. Aí a pessoa abre algumas informações a mais e fala, vamos por aqui então? Vamos fazer isso combinado? E aí essa pessoa vai por aqui e às vezes não dá certo também, mas às vezes ela vai por aqui e funciona. Mas assim, eu não comecei pela exceção. E eu fui insistir na regra. Ah, mas ele perdeu tempo? Não, a gente só descobriu depois, né? Mas essa pessoa que você precisou fazer um ajuste, outro ajuste, outro ajuste, você lembra de cabeça. De cabeça. Numeral. 5 pessoas, assim. Eu acho que você faz o quê? Umas 60 mentorias todo mês? 80 mentorias por hoje mês? Diminuiu um pouquinho. Diminuiu um pouquinho, mas já chegou a isso aí. Você aumentou o time e diminuiu. Ainda bem, senão eu tava ficando maluco. Cara, mas é isso, né? É você entender que tem como, e tem uma linha. O problema é que todo mundo acha que é exceção. Sabe qual é a frase? Impressionante. Eu começo a conversar, isso é muito legal. Aí eu falo, não, a gente vai fazer isso, isso, isso. Eu sugiro isso, isso, isso. Ah, Vitor, mas aqui na minha cidade, é que a minha especialidade, é que a minha vida é tão diferente da de todos os outros. E eu já estive nesse lado. Eu já fui essa pessoa que, quando recebia uma orientação, falava, não, mas é porque eu... Isso, gente, é um modelo de defesa no que a gente tem. Um novo tá chegando, a incerteza tá chegando, e você fala, não, peraí, eu tenho que me defender porque você não conhece o meu contexto. Enfim, é um pouco de dar essa abertura também, que eu acho super importante. Mas é uma crença popular também. As pessoas da cidade acreditam que... sim. E, lógico que cada cidade é única, mas gente é gente. As pessoas têm padrões de comportamento que são característicos. Eu lembro quando eu fui montar a minha clínica em Curitiba, eu olhei e falei, cara, putz, um IDH bom, uma cidade com uma renda boa, capital, uma cidade que tem uma população significativa, porque me gerou uma grande estranheza do tipo, cara, por que não tem ainda uma clínica no modelo que eu quero montar aqui? Me deu muito mais medo do que se já tivesse. Eu falei, cara... Tem alguma coisa que eu não sei? E aí eu ia
perguntava pro pessoal da cidade, não, porque aqui em Curitiba é diferente. Aqui tem uma cooperativa. Curitiba é dominado pelo plano tal. Curitiba só existe nesse modelo. Curitiba, se você não nasce aqui, você não consegue crescer. Cara, são crenças que as pessoas têm. Mas por que você acha isso? Não, eu acho porque X. Daí você vai e faz e fala, não, mas é porque o seu negócio era um negócio um pouquinho diferente. Só deu certo porque era o seu. E assim... Eu lembro que eu tava na residência e eu comentei, eu falei, eu quero voltar pra Minas, né? Demorei 9 anos pra voltar com tudo, mas eu queria voltar pra Minas, Patos de Minas, cidade de hoje 160 mil habitantes, dominada também por uma rede de cooperativa e tal, dominada, né, entre aspas, 28% da população, 29% tem, ou seja, tem 70% que não tem. Eu falei, eu quero trabalhar com um paciente doente crônico, na época eu não sabia que era diabetes ainda, mas eu pensava ali no síndrome metabólica, no idoso, para trabalhar mudança de estilo de vida no consultório particular. Aí me falaram assim, você tá indo pro interior, trabalhar com mudança de estilo de vida que ninguém faz adesão, cobrando particular de que ninguém paga, cara, você morrer de fome. E aí, cara, eu fui pra lá e fiz. E fiz acontecer. Por quê? Porque tem, né? Só que a gente não foi treinado a enxergar esse Aí vai ter alguém que vai olhar e falar, não, mas é porque você é famoso no Instagram, é porque você não sei o quê, é porque o seu caso foi diferente. Enfim. E é interessante essa parte do convênio, porque hoje, eu mapeei esses dias, quase 70% dos meus pacientes têm convênio. E uma boa parte deles não usa reembolso. Ah, não, é reembolso. Não, uma boa parte dos pacientes nem tem reembolso. Nem tem. Usam uma cooperativa que não dá reembolso e mesmo assim vão lá, porque eles querem um atendimento que é único. E eu sei que o convênio não consegue oferecer o atendimento que oferece. Não consegue. E é aí que tá a grande sacada. Se você fizer exatamente igual, se você abrir uma sala, você não tiver uma gestão de agenda, teu paciente chega lá, fica 1 hora esperando para ser atendido, você achar que todo o seu consultório se resume à consulta médica, ao diagnóstico e à prescrição, cara, aí de fato não cresce mesmo. É isso que o Jonas comentou, pessoal, é o P de produto da nossa tríade, né? Uma das coisas que você precisa nesse GPS organizar é o seu produto, é o que você entrega para o seu paciente. E aqui, a gente não está falando de enfeitar, maquiar alguma coisa que não é boa, mas sim melhorar o que já existe e fazer essa consulta muito melhor do que ela é em termos de jornada e resolutividade. Exato. Resolutividade para o paciente. Então, um exemplo na medicina esportiva. O paciente tem uma lesão de panturrilha na corrida. Qual que é o modelo clássico de atendimento? O médico atende e fala, tem uma suspeita aqui de lesão muscular, precisamos do ultrassom. Aí ele encaminha fazer o ultrassom, entrega na sua mão papel. Ele não te fala onde, não te sugere alguns locais, e aí você foi lá com um problema e saiu com outro. Você foi com dor da panturrilha e saiu agora com o meu problema, eu tenho que achar ultrassom. Aí você acha um ultrassom em qualquer lugar. Aí chega lá, tem uma agenda de ultrassom de um colega que está fazendo 10 ultrassons de barriga e tem um de panturrilha. E ele dá um laudo que não é aquele laudo que você confia. Aí você fala, esse laudo aqui não ficou tão bom. E para ajudar, quando você acha o cara bom, todo mundo sabe que ele é bom, então a agenda dele é cheia. Você só vai conseguir para daqui 2 semanas. Isso, e enquanto isso o corredor que ama correr tá sem correr. Sim. E ele tá na dúvida se não vai poder correr, se é cirúrgico ou não. E assim, nisso passa um mês de angústia, de ansiedade, de erros e custos. Aí ele volta pro seu consultório, um laudo meio assim e tal, você fala, cara, não tem um gap muito grande, é conservador, vamos começar a fazer terapia. Ao fisioterapeuta. Qual? Não sei. Aí vai tentar no convênio, aí vai, toma choquinho, não resolve. Cara, passa 2 meses e aquela panturrilha ainda tá se resolvendo sozinha. É o corpo humano fazendo o trabalho dele. Sendo que poderia ser totalmente diferente. Você poderia fazer uma boa consulta. Se você já tiver evoluído no seu consultório, tem ultrassom, você já faz ultrassom ali, ou encaminha para um colega muito próximo, já meio que combinado uma agenda com ele, ele faz a ultrassom rápido, te dá o feedback rápido, você liga pro paciente, e uma jornada que era para durar 2 meses, ela se encerra em talvez num dia, se no melhor dos cenários, ou talvez em 3, em 5 dias. E mais do que isso, o paciente fala assim, pô, o doutor Jonas me ajudou, me encaminhou, me deu a resposta certa, e agora eu sei o que está acontecendo, mesmo que seja notícia ruim. Cara, para uma lesão miotendínea, se eu demoro 5 dias, eu já começo a ficar angustiado. Já não me sinto bem se eu demoro 5 dias para começar a tratar. Olha aí, porque eu sei que o meu paciente e o atleta amador, ele muitas vezes usa o esporte como saúde mental. Ele precisa do esporte. O cara tá aguentando estresse no trabalho todo dia. O cara tá todo dia lá trabalhando e às vezes tá com um monte de problema no trabalho. O esporte é onde ele se alivia para ele conseguir chegar bem em casa, ter uma boa vida com a família dele. O esporte é onde ele descarrega todo o estresse dele. Se você deixar esse cara 1 mês sem treinar,
a esposa te liga e fala, pelo amor de Deus, resolve isso aqui. Ou esse cara vai correndo. Legal. Então, assim, melhorar o produto, gente, é isso. Não é colocar champanhe numa mesa de mármore no seu consultório. Isso aí, na minha opinião, enfim, não sei se... É secundário. Para algumas especialidades pode fazer sentido, mas vamos pensar, sei lá, a especialidade mais glamourosa que tem a dermato. Não adianta nada uma mesa de mármore se seu paciente demora 1 hora para ser atendido. Você não responde ele no WhatsApp. Enfim, e você não consegue emitir nota fiscal rápido para ele, emite errado, enfim. Esse é o ponto do P aqui. Captação é a parte de atração dos pacientes. E geralmente quando a gente pensa em captação, Jonas, a gente pensa em Instagram. É meio que automático, né? Captar, fazer marketing. Mas eu queria que a gente comentasse aqui o que é que precisa ser feito antes de ligar o botãozinho do marketing, na sua opinião. Cara, olha... Eu tenho minha resposta aqui, mas coloquei no fogo aqui o Jonas agora. Você me botou no fogo, não tava combinado. Não, sem script isso aqui. Cara, assim, para eu captar, eu preciso ter uma estrutura de atendimento muito bem desenhada, eu preciso ter uma experiência boa, porque não adianta nada chegar muita gente se eu não consigo dar a atenção devida. Exatamente. Nós temos algumas metas, e aí que tá o GPS. Por exemplo, a minha secretária tem tempo de resposta-alvo abaixo de 5 minutos, e o tempo de resposta real dela durante o expediente é 1 minuto. Olha aí. E eu só sei que é 1 minuto porque o Instagram me dá o filtro de 1 minuto. Eu não consigo... A gente está contratando agora uma plataforma saber se é 30 segundos. Para saber se é menos ainda. E isso impacta... E esse foi um dos grandes erros que eu tive de não ter alguém na equipe alinhado com a cultura do meu consultório no começo, que eu tinha tempos de respostas maiores. Quando a secretária nova entrou, mesmo sem ela ter muitos treinamentos, essa vontade e essa melhora de tempo de resposta automaticamente melhorou a nossa taxa de conversão. Por sorte. Tem um aluno, a Lore, né, que enfim, virou uma amiga nossa agora, foi minha secretária, agora ela montou um sistema de secretariado remoto, e ela atende alguns alunos em comum. E ela falou, o fulano voltou aqui e tal, a taxa de conversão quando ele chegou estava em 18%, agora a gente conseguiu colocar em 38% a taxa de conversão de lead dele. Ou seja, gente, só para quem não entende, esse colega é um reumatologista, ele já tinha, vamos supor lá, que 100 mensagens no WhatsApp dele todos os meses. Ele fazia 17% de conversão. Ou seja, de 100 mensagens, ela atendia 17. Vai arredondar para 17 aqui. A secretária treinou e organizou a estrutura de recepção, não aumentou marketing, não aumentou nada. Os mesmos 100 leads, né, 100 pessoas que te procuraram, no mês subsequente, não foi em um mês, foi um trabalho de 3 meses, chegou a 38% de conversão. Ou seja, com o mesmo investimento, com a mesma energia, ao invés de colher 17 frutos, você consegue colher 38. Tá bem, gente. Tá excelente. A minha taxa de conversão quando abri era 8%. Então, mas ele não faz muita mídia, tá? É muito orgânico dele. Sim. Que é um especialista que já tem 12 anos de especialidade. Esse é um ponto interessante quando a gente fala da captação, que é entender que cada fonte de captação tem a sua taxa de conversão própria. Exato. É ilusão eu querer, para o investimento de Google, a mesma taxa de conversão que a indicação que o Instagram vai ter, por exemplo. Você converte quanto no Google? No Google, hoje, e isso é interessante, porque conforme a gente foi tendo reforço de branding, a nossa taxa de conversão de Google foi aumentando. A gente abriu com 8%, hoje a nossa taxa de conversão de Google puramente varia de 15% a 17%. Muito boa. Cara, eu falo que acima de 5 tá excelente. Não, é assim, mas melhorou por conta desse reforço de branding. O paciente legal, né? encontra a gente no Instagram e reforça... encontra a gente no Google e reforça em outras plataformas. Mas esse é o ponto da captação. Você ligou um Google, aí você apareceu lá no Google Meu Negócio no anúncio. Aí tem sua foto, aí tem fotos do local, que já podem ser boas ou ruins. Então, dependendo do Google Meu Negócio, você ganha ou perde. Tem as avaliações, então, no caso do Jonas. A pessoa digitou lá, médico ortopedista, médico do esporte em Curitiba, médico ultrassom, panturrilha, sei lá. E aí ele acha lá a clínica. Aí ele vê a clínica, fotos duas bonitas. Avaliações do Google, uma da mãe e uma da irmã. Se tiver 2 avaliações, nota 3,5 e sem foto, cara, não vou lá. Mas se tem várias avaliações positivas com comentários reais, fotos bonitas, nome, endereço e telefone, acho que eu encontrei alguma coisa boa. Sim. Aí tem ali o Instagramzinho, a pessoa já clica, vê o Instagram e fala, bonito, é de verdade, isso aqui funciona. Tá alinhado com o que eu tô procurando. Agora vem um teste maior. Deixa eu mandar uma mensagem. Aí manda uma mensagem e cai num WhatsApp sem dono, recebe resposta daqui 4 horas, o secretário é totalmente destreinada, curta e grossa, não converte. Mas se ele entra no WhatsApp do seu caso, resposta em menos de 1 minuto, pessoa prestativa, é gente boa, próxima, vai conversando aí, cara, quando você vê, tá lá na máquina de fisioterapia já. Eu fiz um cliente oculto essa semana com um aluno nosso que estava com uma taxa de conversão baixa,
Isso é bom de fazer, né? Eu fiquei assustado. Assim. Parecia que era, não sei se pode falar marca aqui, mas parecia a Telecena, a secretária dele, cara. Porque demorava 1 hora pra responder, cara. E daí ela me respondia... Sabe qual que é o meu recorde de cliente oculto? 48 horas. Caraca. Numa mentoria, eu pedi o telefone do colega, uma neuro, de Ribeirão Preto. Ela me passou, eu adicionei e falei, olá, tudo bem? Queria marcar a consulta da doutora fulana. E continuou a mentoria, né? Falei, olha, quando ela me responder aqui, eu te aviso, te falo o que aconteceu. Cara, a mentoria acabou, ela não respondeu e eu esqueci. Aí, tipo assim, 2 dias depois, de manhãzinha, a pessoa, olá, tudo bem? Gostaria de agendar? Aí eu fiquei assim, que mensagem é essa? Eu não lembrava. Aí eu fui ver, aí eu falei, fulano, olha só, me respondeu hoje. E assim, o consultório dela com muita dificuldade de crescer. Eu falei, mas é lógico, você tem um pitbull na porta do seu consultório que não deixa ninguém passar. Enfim, captação passa por isso, viu, gente? E o GPS é justamente isso. Cara, eu preciso ter o norte, eu preciso ter metas. E se eu não alcanço a minha meta, eu preciso avaliar quais são as distrações e quais são os pontos de fuga. Tem que ser um balde com vários furos. Se eu tô vendado, a água vai... Tá molhando, mas eu não sei de onde. Exato. Então, assim, eu preciso tirar a venda. E tirar a venda é fazer análise de dados. Legal. E aí, esse é o ponto. Porque quando a gente fala de análise de dados para um médico, parece um negócio complexo. Mas eu já entendi o melhor jeito de explicar isso para o médico, que é o seguinte. Eu falo pro cara pedir exames pro consultório. Porque você pede o exame, o que você faz com o exame? Você interpreta. E se você interpretou o exame, você faz o que depois com isso? Toma conduta. E é melhor que o exame, porque é um exame em tempo real. Exato. Depois que você começa a planilhar e que isso entra no sistema da sua clínica, você consegue fazer... Então, se o pessoal fala, eu preciso fazer o fechamento do mês. Cara, tenta alimentar todos os dias. A minha secretária hoje, a gente alimenta, e a gente ainda, para muitas coisas, a gente usa o bom e velho Excel. Lógico. Então, cara, planilhazinha de leads e tal, vai preenchendo objeção, vai preenchendo taxa de conversão. A gente tem taxa de conversão por fonte de captação. Cara, legal. Isso dá uma inteligência para o consultório impressionante. Teve um aluno que eu conversei essa semana, psiquiatra, até comentei na nossa live, né? Que ele ligou o Google dele, Instagram ele tá começando, meio tímido ainda, tem 600 seguidores lá, eu acho que não vai ser o ponto forte dele, mas ele fez uma ação de captação fenomenal para mim, que eu sugeri para ele na última mentoria, de ligar para os psicólogos que ele tem com os pacientes em comum e falar, olha, fulano, aqui é o doutor tal, eu só liguei aqui, eu te mandei um áudio aqui para discutir o caso do Jonas, o paciente em comum nosso veio aqui no consultório hoje, tal, ele passou o telefone, tomou essa liberdade e tal, enfim. Ele começou a fazer isso com os psicólogos. No mês que ele começou a fazer isso, ele teve 8 indicações de psicólogos que mandaram pacientes para ele. Alguns mandaram mais de um. E aí o consultório dele fez o quê? Cresceu. E ele não gastou R$1. Então, o que é isso? Ele entendeu pela planilha de leads dele que tinha muitos psicólogos ali. Não, desculpa. Ele percebeu na planilha de leads que a indicação era mais forte. Google estava vindo pouco, Instagram estava vindo pouco. Ele ligou o Google, ligou o Instagram, mas isso não nasce de um dia para o outro. E eu falei, cara, enquanto isso funciona, tenta relacionar melhor com os profissionais de saúde. Aí ele começou a se relacionar. No mês seguinte apareceu essa linha nova de indicação de psicólogo no consultório dele. E o Instagram, sabe por que, na minha opinião, o Instagram é uma fonte tão perigosa, assim, ou não perigosa, mas tão divergente? Porque eu acredito que o Instagram, as pessoas começam pelo Instagram. E começa, tipo, uma vez eu estava fazendo a mentoria, eu conversando com um aluno, pensando sobre o posicionamento, identificação, tal dele, no final pergunta, o que você entendeu? Não, entendi que eu tenho que fazer Instagram. Não, cara, não é isso. Você precisa ter uma identidade do seu consultório. Se você, quanto maior e mais diverso o consultório, mais forte tem que ser a personalidade dele. Se você não tem uma personalidade no seu consultório, você vai só produzir conteúdo solto no Instagram, vira aquele conteúdo no converte. Exatamente. Os consultórios mais altos, os Instagrams maiores que eu digo, não o maior número de seguidor, os que mais funcionam nos alunos da MCP, são aqueles que o colega é ele mesmo no consultório e no Instagram. Porque ele consegue trazer essa autenticidade e o paciente fala, entendi, eu quero essa pessoa, eu escolho você, entendeu? Uma colega que já foi mentora, foi aluna, já foi mentora e hoje está voando demais no Instagram dela e que hoje, imagino que seja a principal fonte de captação, é a Maria Mariana. Cara, eu adoro o conteúdo dela. E ela é sensacional. Ela é ela, entendeu? Sim. No offline e no Instagram. E aí o paciente fala, eu preciso de uma ginecologista. Isso é muito legal de comentar, porque a partir do momento que o paciente entende que ele precisa pagar uma consulta particular para ter o seu problema resolvido, o que ele vai fazer? Já que eu vou investir meu dinheiro, eu vou escolher o que eu vou querer comprar. Eu não vou jogar esse dinheiro e cair no colo de alguém. Não, eu quero ir no Jonas, porque eu vi o Instagram dele,
eu vi o jeito que ele conversa, eu vi a clínica dele, eu entendi que ele gosta de esporte, parece ser um cara sério e tal, a clínica super moderna, eu preciso ver meu problema de saúde aqui. Eu vou lá, porque eu confiei na pessoa que eu vi. E toma aqui, então, o meu investimento. É diferente de você rodar uma roleta e escolher o médico. E nós vemos no próprio time de mentores hoje, alguns que também fazem isso de forma muito legal. A Pri, nossa, eu acho o conteúdo da Pri sensacional. O conteúdo da Clara, eu acho muito, muito bom. E é isso. Se você olha o conteúdo da Clara, por exemplo, você vê que ela conseguiu construir uma linguagem. Quem quiser dar uma olhada é Clara Sapp. Ela conseguiu construir uma linguagem que fala muito bem com o paciente dela. E ela cola proctologia, um assunto que é difícil de falar em rede social. Exato, cara. E assim, por mais que quando você tenta fazer uma análise, você fala, cara, por mais que talvez isso não esteja comunicando comigo, eu consigo enxergar a clareza com quem ela se comunica. Mas é isso, o Instagram é seu. Sim. E aí é você fazendo do seu jeito. Exato. Entendeu? Não precisa fazer uma regrinha de bolo ali, entendeu? Então, pessoal, com esses 3 tópicos, né? Captação de paciente, produto e dados, eu considero que vocês têm aí a rota para o seu consultório. E rota, igual às vezes o Waze, ele dá uma recalculada, entendeu? Mas se você souber o que você está fazendo de captação, o que você quer entregar em termos de produto, e quais são os dados que vão te nortear nessa interpretação de exames de consultório, você consegue ser mais assertivo, tomar a decisão baseada em evidências, sim, e errar menos. Não é que você não vai errar, tá? E não é nem erro, é descoberta. Não, você descobre que não tem... Não tem problema errar. O problema é você errar e não perceber. E aí você fica errando por muito tempo. Inclusive, nos valores do meu consultório, tá lá tolerância com erro. E não só do consultório, como de todos nós. A gente é super tolerante com erro. A gente não é tolerante com erro repetido. Ou com omissão. Então, assim, você pode errar, não tem problema. Mas você tem que corrigir e acertar na sequência. Legal. Ou errar de frente, pelo menos. E com isso, gente, vocês têm um exemplo claro aqui, ó. Meu consultório funcionou, deu certo, tudo bem, mas eu demorei 2 anos a mais do que o Jonas demorou para ter esse começo mais assertivo, para começar a colher do consultório. Eu passei uns perrengues ali, mas eu aprendi. E hoje a gente consegue no MCP facilitar esse seu começo. Acho que isso é o mais importante. Eu bati um break-even operacional, esse é um dado legal. Assim. Eu bati o break-even operacional fechando o 7º mês do consultório. Com 8 meses de nascimento, meu consultório, ele pagava toda a operação confortavelmente. E para quem não entende essa sigla, break-even é quando o seu consultório ele já gera uma renda suficiente para bancar o próprio consultório. E aqui o Jonas não está falando de aluguel e secretária. Tem muito mais custos envolvidos aí, né? Tem equipe multi, enfim, o lugar é grande. Então, eu encontrei o Guardiano aqui, né? Que é um otorrino. Ele montou uma clínica de otorrino em São Paulo. Cara, otorrino em São Paulo tem muito. Montou no bairro bom, que é concorrido. Em 6 meses, a clínica dele já se pagava com o que ela gerava. Impressionante. Eu achei muito rápido. Eu achei que o meu resultado era mais legal. Eu falei, esse aqui não é comum, mas ele é um cara muito metódico. Ele tem outras 2 sócias que são muito proativas também. E, cara, eles conseguiram se organizar. Lógico que tem cirurgia, e a cirurgia traz um valor agregado a mais, mas isso é fruto. É fruto do que ele plantou para isso, entendeu? E 6 meses é muito rápido. Cada especialidade tem a sua característica. Mas eu acho que 6 meses não é comum, só para deixar claro pro pessoal, a gente também não gosta de trazer pautas, né? Mas vá preparado para 1 ano de plantio. Acho que 1 ano é uma média super ok. Se você for um especialista na área clínica, só consulta, é 1 ano, tal. Depende do que você precisa ter a mais, né? Porque os nossos mentorados psiquiatras, eles já abrem no break-even, né? Porque não, psiquiatra só precisa da sala, geralmente. Nossa, psiquiatra, se você é psiquiatra, não perca tempo. Converse com a gente que em 3 meses sua vida vai mudar, entendeu? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso assunto sobre GPS aqui do consultório particular. Continue acompanhando aqui os nossos conteúdos nos podcasts da AF, do meu consultório. E tenha certeza, eu vou deixar essa mensagem para vocês, que existe muito mais espaço no consultório particular do que dizem por aí. Você só precisa estar no ambiente certo, com as ferramentas certas e disposto a trabalhar para fazer isso acontecer. Tendo esses 3 itens, a chance de funcionar é gigantesca. Sem dúvida. E assim, eu queria falar que o resultado do meu consultório não é um resultado atípico. A gente vê com muitos alunos que fazem também esse passo a passo um resultado muito parecido. Lógico, não dá pra gente pensar que vai ter um resultado maravilhoso, especialmente se você fez investimento e um custo operacional muito alto, mas é plenamente possível você ter um consultório sustentável com um tempo hábil aí muito confortável. Legal. Isso aí, pessoal. Valeu. Um excelente podcast aí para todos vocês e assistam os próximos episódios aqui do AF Podcast. Um abraço. Um abraço.